Olá, galerinha. Aula de hoje, Era Vargas. Para chegarmos à Era Vargas, vamos fazer uma breve retomada desse processo de início da República, política do café com leite, que se estendeu até 1930. E todos nós sabemos que outrora presidente de São Paulo e outrora presidente de Minas. E o Washington Luiz, o atual presidente da República, 1926, 1929, chegando aí para as próximas eleições, ele tinha que indicar alguém de Minas Gerais. Porque São Paulo, Minas, ele de São Paulo indicava alguém de Minas. E ele acaba indicando e apoiando a política de Júlio Prestes, por diversos fatores políticos, que não vai ser o nosso caso aqui agora. Mas quando ele apoia Júlio Prestes, ele automaticamente rompe com a política do café com leite. E então forma-se para lutar ou para trabalhar contra Júlio Prestes e Washington Luiz, forma-se a Aliança Liberal, que é Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E Getúlio Vargas é de Rio Grande do Sul. E eles lançam a candidatura de Vargas contra Prestes. Mas o que vai acontecer? Esse Júlio Prestes vai ganhar as eleições. E eles vão atribuir a essa perda deles como uma fraude. E nesse período vai morrer aí o cara chamado João Pessoa, que era um dos nomes favoritos para a presidência e que era vice de Vargas. E a morte desse homem trouxe algumas consequências determinantes, que aconteceu o rompimento da política do café com leite. Então, quando esse cara morre, João Pessoa, eles vão atribuir que João Pessoa foi assassinado pelo partidário de Washington Luiz. E vão acontecer o seguinte: eles vão fazer uma revolução e vão tomar o poder de Washington Luiz, não vão deixar Júlio Prestes assumir, e vai acontecer aí uma série de fatores da política brasileira. Quando há, então, em 1930, essa revolução de tomada do poder, não deixando Júlio Prestes assumir, destituindo e tirando Washington Luiz do poder, eles vão dizer que isto é Revolução de 30. E Getúlio Vargas começa a governar o Brasil. Algumas curiosidades importantes. Getúlio Vargas foi o homem que mais governou o Brasil. Ele governou no período de 30 até 1945. E depois ele vai governar em uma outra oportunidade aí pelas eleições diretas. Mas ele começa a governar o Brasil pelo voto indireto, ou por um golpe de poder. Assim como foi lá quando nós vimos no início da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca se tornou presidente. Então Vargas se torna presidente do Brasil em 1930, e em 1932, a elite paulista, que perdeu o poder agora, em 30, eles vão planejar uma revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, que aconteceu no período de julho de 1932, que inclusive até hoje, né, no dia 9 de julho, é feriado lá em São Paulo por causa dessa revolução. E essa revolução tem uma série de fatores, porque eles querem tomar o poder. Eles querem tomar o poder. E, tomando o poder, a elite de São Paulo, que havia ganhado as eleições, eles assumissem novamente a presidência do Brasil. Mas vai acontecer um fator interessante, aí vai morrer 4 crianças, e o exército intervém para que não haja essa tomada de poder contra Vargas. Enfim, esse período aí vai ser chamado de Revolução de 32. E vai morrer 4 garotos lá, que hoje saiu, naquela época e hoje, até hoje, conhecido como a sigla MMDC, que foi a morte de 4 estudantes, tragicamente, que estavam nesse protesto, nesse manifesto, dentro dessa revolução. Mas foi um outro fator, mas eles não conseguiram tomar o poder. E a partir de 1934, Vargas vai criar, ou vai elaborar, a nova Constituição Brasileira. Nesse período aí vai mudar uma série de fatores. E Vargas ele tem uma série de
de atributos ao seu nome, dizem que um governo populista, um governo da classe trabalhadora, né, recebeu apelidos aí de pai dos pobres, protetor dos trabalhadores, mãe dos ricos, porque ele ajudava, ele intervinha, ele atribuía o seu mandato político em razão dos pobres, em função dos trabalhadores. Então, uma série de fatores aí, Vargas vai trazer para a política brasileira. E ele traz uma outra coisa que foi muito interessante para o período e até hoje, né? Ele vai criar as leis trabalhistas. E dentro dessas leis trabalhistas que ele cria férias remuneradas, a condição de licença maternidade, ele cria hora extra para os trabalhadores. Até então o trabalhador trabalhava lá 10 horas, 12 horas por dia e nem ganhava hora extra. Ele vai criar jornada de trabalho de 8 horas ao trabalhador agora. Ele tem uma jornada de trabalho e tem o dia de descanso dele lá. E tudo isso remunerado. Ele vai criar lei de transporte, vale alimentação, tudo isso para favorecer o trabalhador. Por isso que foi chamado de pai dos pobres, de protetor dos trabalhadores. E vai acontecer um outro fator aí importante em 1937, porque em 1937 está próximo das eleições. E Vargas sabia que na eleição de 30 ele havia perdido a eleição. E ele já estava governando o Brasil 7 anos. E ele tinha em favor dele a massa trabalhadora. Mas e se não ganhasse? Se desse errado? Vargas então vai criar em 1937 o que seria um golpe de poder para ele continuar no poder. E ele vai criar o Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano suíço que havia dado certo lá e que o presidente colocou como atribuição uma autoridade, uma ditadura nesse sentido de poder, num abuso de poder, e Vargas faz o Plano Cohen como que alguém está querendo tomar o poder, estão ameaçando ele, mas na verdade era um falso plano que ele mesmo havia feito para ficar no poder. Então Vargas ele vai ter uma série de fatores aí. Ele vai investir nas indústrias brasileiras, ele vai investir na classe trabalhadora, ele vai fazer uma série de relatos em favor do trabalhador. É considerado um presidente populista, mas um presidente bom para o seu período. E depois ele vai morrer em 1954, tá com um tiro no peito. Mas nesse primeiro período aí, quando acaba a Primeira República, inicia essa Segunda República, ou República Nova, de 1930 a 1945, Vargas, então, ele vai garantir uma série de fatores para os trabalhadores. E a gente vai dividir esse primeiro período de Vargas no poder, esses primeiros 15 anos de governo provisório, que vai de 1930, quando Vargas assume através daquele golpe, até 1934, a Revolução Constitucionalista, que vai de 1934 a 37, e 1937 o Estado Novo, que foi esse Plano Cohen, esse golpe de poder que Vargas faz, essa imposição, essa ditadura, parando a Constituição e governando o Brasil por decreto-leis. Nós vamos chamar esse período de 37 a 45 de Estado Novo. Então, o governo de Vargas, muito conturbado, mas um governo muito bom. E Vargas, ele vai depois, mais para frente, se suicidar com um tiro no peito por uma série de pressões que fazem sobre ele. Um assunto, algo muito interessante que eu gosto é que ele foi presidente 15 anos. Ele podia ter ido embora para qualquer lugar do planeta, mas ele ficou para morrer e para entrar para a história. Então, há um resumão da era Vargas aí. Eu espero que nas próximas aulas a gente possa continuar aí a discutir um pouco sobre Getúlio Vargas. Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos.